Muito boa noite uma vez mais, e este espaço é reservado a comentários com Tomás Vieira Mário. Ora bem, vamos olhar para dois temas que dominam a atualidade. Vamos olhar para os contornos do julgamento sobre as dívidas ocultas e os ataques armados na região centro do país. Tomás, muito boa noite, bem-vindo ao espaço. Começamos então pelos contornos do julgamento sobre as dívidas ocultas. Se por um lado, esta sessão de julgamento, principalmente a Jean Bustan e outros elementos envolvidos neste processo, está aqui a apresentar uma teia de distribuição de valores com figuras até moçambicanas envolvidas. Por outro lado, em contramão, há aqui algum sinal por parte do governo moçambicano ao avançar com o pagamento de 38 milhões de dólares. Como é que se explica este peso e contrapeso de todo este processo? Boa noite, Gersilde. Bom, realmente, talvez para começarmos de forma leve, diríamos que o que está a produzir-se no Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque, é material suculento para filmes de grande produção e para seriados de intriga e de suspense que envolvem alta finança internacional e um dos países mais pobres do mundo. Só esse material dá para imaginar um grande filme. E é imprevisível o desfecho deste processo, pelo menos o julgamento, segundo o juiz, fecha no dia 22 deste mês. E, na verdade, a relação que faz o Gersilde entre o processo que decorre em Nova Iorque e o processo que decorre em Maputo é uma relação muito interessante. Porque, neste momento, o que está-se a ver em Brooklyn as peças-chave de todo o trama, nomeadamente o negociador-chefe da Privinvest, o Jean Bustan. Sim. E, por um lado, um gestor da Credit Suisse, o Sr. Singh San, que estão a depor como testemunhas. Ou seja, são figuras principais em todo o trama, que declararam-se culpados, o que quer dizer que aceitaram a culpa para colaborarem com o governo americano em troca de que as suas penas sejam reduzidas. E neste momento o que se passa é que procuradores e advogados estão a interrogá-los sobre documentos, sobre contas, sobre processos, para confirmar as acusações ou não. Sim. E o que está a parecer de facto um filme medonho. Por exemplo, o senhor Suryan Singh, que diz que até recebeu 700 mil dólares por engano dos 5 milhões acordados, para ele facilitar sucessivamente acréscimos de empréstimos para aproíndicos, sabendo que esses empréstimos eram para um negócio não sustentável, portanto, por ele influenciar a aprovação desses sucessivos acréscimos, tinha uma promessa de 5 milhões de dólares para o seu bolso. Mas recebeu mais de 300 mil por engano. Ou seja, a fonte que lhe enviou colocou na sua conta estes 300 mil por engano. Pode imaginar em que mundo nós estamos. E, portanto, aquilo que este processo nos está a mostrar é o detalhe de todo o trama e quem é que esteve envolvido. E como é que a finança internacional de alto nível realmente fomenta a corrupção em África, quando encontra espaço para o fazer. Corrupção em África, agora está evidente quem é que de facto está no topo da corrupção em África. Acho que Moçambique é um caso de estudo que vai financiar, vai fornecer bolsas para doutoramentos de todo tipo, para estudar os casos em que países com promessa de recursos, só promessa de recursos, sim, podem ser enrolados até o pescoço, a ponto até de se criar conflitos internos entre órgãos de soberania, como é o caso. Ou seja,
o assunto chegou ao Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional fez um acórdão que diz que a dívida, as garantias são nulas, são de nenhum efeito, e, portanto, assunto fechado, porque são acórdãos, são decisões irrecorríveis e não abre exceções para que alguém as viole. Não abre exceções, não há exceção. E, portanto, se abriu a negociação para estruturar a dívida, é uma violação ao acórdão, ponto final. As razões que o governo tem são sonantes, em termos de que procura limpar o nome de Moçambique na praça internacional. Isto é uma razão atendível, mas nada tem a ver com o acórdão, que está fechado. Estará o governo a atropelar este Evidentemente, o comando constitucional, esse aspecto, não abre exceção nenhuma. Não abre exceção. Não diz que há casos em que o governo ou a entidade possa ignorar o acórdão. Não é exceção. Portanto, isto não tem debate, não há exceção. E, portanto, estamos claramente a violar o acórdão. É bom que isso fique claro. Agora, as razões disso é um outro assunto, repito, não se mistura com o acórdão. O acórdão está fechado. E, portanto, a consequência desta dívida chega até esse ponto, a ponto de colocar órgãos do Estado, como é o nosso caso, em situação de conflito. Uma consequência, digamos, em cadeia, que destrutura o Estado, desorienta o órgão de soberania e cria confusão no nosso Estado, sobre qual é o valor do acórdão do Conselho Constitucional. Tomás, conhecidos os destinos ou os beneficiários destes valores, há condições para reaver estes valores? Pois, um dos argumentos que é colocado até para amainar, se é possível amainar o fato de que o acórdão é violado, é de que, existe a perspectiva do Estado exercer o direito de regresso, que é um termo jurídico, quer dizer que o Estado é responsável pelos atos ilegais que cometam os seus agentes e, após assumir essa responsabilidade, o Estado pode recuperar o que terá perdido cobrindo os atos ilegais dos seus agentes. Mas isso é aplicável a agentes do Estado moçambicano. Atenção! Isso aplica a agentes do Estado moçambicano, território moçambicano. E como se vê, o grosso deste calote não ficou com moçambicanos. Não ficou. São 200 milhões, não ficaram em Moçambique com moçambicanos. Ficaram fora e, portanto, o direito de regresso não sei se aplica aos estrangeiros, noutro Estado. E mais, é preciso verificar que estamos a falar de alta referência internacional, com esquemas de gestão financeira muito sofisticados, em que muitos destes valores já estão claramente, em alguns investidos ou estão em offshore, paraísos fiscais. E, portanto, não me parece que seja líquido que nós, como Estado, estejamos, digamos, com uma ideia de que podemos exercer o direito de regresso sobre agentes de outros Estados, no Estado moçambicano. E mesmo no Estado moçambicano, não sei se algum desse patrão não foi já dissipado ou não. Portanto, é um argumento, uma vez mais, temerário, que nos mostra o quanto este assunto está mexendo com o nosso Estado e vai mexer durante muito, muito tempo. Este caso foi despoletado pela Justiça Internacional e aí está mais uma leva deste processo, portanto, mais um episódio que foi despoletado. Até que ponto é que há elementos para a Justiça moçambicana neste último capítulo? Sim. Levar a cabo o processo? Aquilo que alguns observadores têm dito é que, havendo estas evidências do envolvimento a alto nível de agentes externos a Moçambique, portanto, comprovativo de que este negócio foi feito de má fé desde o início, senão não havia subornos. Sim. Os subornos é para quê? É para que quem é subornado tapasse os olhos.
ignorasse que o negócio não é sustentável. Portanto, foi subornado para aceitar. Então, se isto está evidente, a ideia de que agora há elementos externos muito clarividentes, muito eloquentes, aos quais o nosso Estado pode lançar mão, dizer assim, está evidente que este dinheiro não ficou em Moçambique. E, portanto, Moçambique não poderá pagar algo com que não ficou. Este aqui é um dos argumentos que muitos sustentam. Portanto, Moçambique está em altura de repudiar a dívida porque está evidente que dinheiro não ficou no estrangeiro com agentes até no próprio banco. Este é um argumento. E, portanto, agora, se isso é a curto prazo execuível ou não, e se faz parte dos planos do nosso Estado, isso não está claro. Nosso Estado tem feito o exercício de, para já, procurar recuperar os ativos que derivam deste calote. Mas o argumento do fundo é de que há provas agora, em juízo, de que este dinheiro não ficou com Moçambique. E mais, como o acordo constitucional diz que as garantias são nulas, portanto, é mais uma evidência de que podia o nosso Estado repudiar a dívida. Mas esse é um debate profundo, que não pode ficar associado à ideia de que o Estado tem que ter o seu nome limpo na praça. Não há associação entre os dois elementos, na minha opinião. De modo que há aqui elementos de natureza jurídico-legal complexos, direito internacional privado complexos, que implicam um exercício também complexo, a contar com lobbies e peritagem internacional de alto nível para o nosso Estado se encontrar em algum modo livre do encargo que isto representa. Porque agora mesmo, advogados do Bustani, em Brooklyn, já evocam que o acórdão em Moçambique, afinal, não é matéria relevante para o governo estar a negociar a dívida, porque o governo então reconhece que o empréstimo é legal. Já usam o acórdão para defender os seus agentes, neste caso o Jean Bustani, o que me parece muito sério, porque há uma tentativa de explorar o exercício governamental de Moçambique para dizer o seguinte: estão a ver, mesmo em Moçambique o acórdão não é respeitado. Portanto, quer dizer que o governo acha que as garantias são válidas. É assim que usam o acórdão, a ação do governo de reestruturar a dívida. Então, estamos numa grande embrulhada, na verdade. Tomás, vamos virar de página para olhar para o recrudescimento dos ataques na região centro do país, até numa triangulação entre as estradas nacionais número 1, número 6 e 7, portanto uma zona muito importante para a economia moçambicana e para o Interland. Há um sinal aqui de inteligência, de uma estratégia por parte dos atacantes. Até que ponto é que isto vai mexer com a economia não só de Moçambique, mas da regional? Ainda hoje houve um ataque contra um caminhão que transportava óleo ou algum outro produto combustível para a Zâmbia. Sim. Como é que isto vai? De facto, o tipo de regiões que são agora alvo de ataque e o tipo de alvos parece indicar que isto é uma operação com alguma planificação, com alguma intenção de mexer setores da nossa economia, setores sensíveis da economia moçambicana e da região. Não parece que seja algo arbitrário, parece que é algo bem planificado de aonde é que pode doer mais, aos países moçambicanos e aos países vizinhos. O que me parece realmente muito lamentável. Eu já aqui dizia outra sexta-feira que a negociação para o acordo de paz com a Renamo implicou revisão constitucional. É um esforço político muito grande que foi aí empenhado para depois parecer que afinal não valeu a pena. Isso é muito preocupante, porque havia toda uma expectativa de que realmente agora a paz é definitiva. E não está agora claro o que é que os homens da Renamo, como diz a polícia, diz e de forma repetida, o que é que neste momento a eles interessa. Porque a reivindicação com que vieram a público desde o início
é de que não concordavam com o presidente da Renamo, o Suf Momad, que eventualmente este teria negociado mal, seja o que for, que eles entendem que negociou mal. E, portanto, era um debate interno na Renamo, debate de família, como alguém disse no Parlamento. Sim. E nessa ordem de ideias, não se compreende como é que esse debate de família agora transbordou para uma espécie de desafio o Estado moçambicano. Parece que há uma tentativa dos homens da junta militar de forçar que este assunto passe de assunto interno para assunto entre eles e o governo moçambicano. O que, a ser assim, transforma isto num novo foco de reflexão que não era previsível, porque realmente parecia uma questão interna dentro da Renamo. E, portanto, esperava-se que fosse a Renamo internamente a abordar o assunto e fechá-lo, e não se apelar ao governo para intervir como se fosse o governo que criou a discórdia interna na Renamo. Se quisermos ser um pouco mais, digamos, pragmáticos, podemos pensar o seguinte: se a junta militar do Sinunhão entende que o processo de negociação entre o partido deles, a pessoa do Suf Momad, o governo, foi mal conduzido, devem entender, devem esperar que o governo renegocie agora com eles. O que eu digo e repito, me parece impraticável, me parece sem sentido nenhum, porque o governo não pode, de facto, deixar o nível de negociar com qualquer grupo armado que aparecer. Que postura deve ter, ou que postura está a ter agora a liderança da Renamo? Estará o Suf Momad em Cordabamba, por um lado, obrigado a cumprir as linhas do acordo assinado, Sim. Por outro lado, a junta militar da Renamo a atacar? Que postura é que está a ter o Suf Realmente Momad? deve estar uma situação de saia justa para o Suf Momad, até porque ele não tem aparecido em público já há bastante tempo. Sim. Não se tem pronunciado, não tem dado a sua opinião, sua posição sobre estes eventos graves. Era de esperar que ela passasse a pronunciar-se, a dar uma indicação de que há algum processo em curso ou que não há nada em curso, para que as pessoas possam ler o que é que se passa na verdade. Do outro modo, me parece que o que a junta militar pretende fazer é forçar que o governo entre em diálogo com o Suf Momad e este, por sua vez, ceda aquilo que eles querem como suas reivindicações. Parece uma triangulação. Sim. De fazer pressão ao governo para este pressionar o Suf Momad, para este a seguir ao que eles pretendem. Mas o que eles pretendem é que o Momad deixe de ser presidente da Renamo, não vai ser por esta via, não vai ser por via militar, vai ser por via interna, lá dentro, que podem alcançar o seu fim. De qualquer modo, é problemático que numa altura em que, repito, houve um acordo de paz que envolveu a revisão constitucional, tudo parece voltar a estaca zero, parece muito dramático e muito lamentável, porque não se percebe bem qual é o contorno e há prejuízos muito sérios econômicos e pessoas serem mortas naquela via nacional M6 e outras vias no centro de Moçambique, o que é gravíssimo. Olhando para o perfil, para o percurso do Suf Momad, pode o Suf Momad ajudar o governo a estancar com esta onda de... Bom, desde logo... Já viveu na Grongosa, Sim. foi... Sim. Aliás, até tem algum perfil militar, Sim. conhece os corredores quase que todos da Renamo. Será uma via o Suf Momad para o governo resolver este problema? Desde logo, o que se pode depreender é que se as diferenças internas da Renamo chegaram ao ponto em questão, é porque ele não foi capaz de as atender de forma competente, ou não foi capaz de impor a liderança ou de criar consenso. Portanto, é prova de que não tem capacidade, pelo menos agora, de repor a ordem em casa, como tinha o seu antecessor, Afonso de Campo. E, portanto, é complicado agora tentar analisar se ele poderá ou não ser capaz de repor a ordem, porque não a repôs, não conseguiu mantê-la quando foi eleito, nem nos dias posteriores conseguiu que houvesse um diálogo com sucesso. Então é algo intrigante agora e, de facto, ele tem posição muito crítica porque a liderança dele está muito posta em causa, logo porque eleições correram muito mal para Renamo e, portanto, é um fardo que carrega e, acima disso,
tem uma parte militar do seu grupo a fazer ações militares bem perigosas em Moçambique. Tomás, muito obrigado pela sua Obrigado, passagem Gilda. no jornal. Até sexta-feira. Até a próxima sexta. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário.